Tem uma notícia urgente e gravíssima. A polícia acaba de encontrar 2 corpos em Ferraz de Vasconcelos. Você que está acompanhando a gente desde amanhã já viu essa notícia, mas agora eu tenho detalhes que não foram contados pela polícia ainda. Um desses corpos pode ser do Hamilton, que é o suspeito de tentar sequestrar um menino de 9 anos na zona leste de São Paulo. Lembra da imagem, né? Daquele homem tentando arrastar o garotinho e empurrar para dentro de um táxi. Esse rapaz, esse homem envolvido nessa tentativa de sequestro, teria um relacionamento com a mãe dessa criança. E ela chegou, inclusive, a entregar para esse rapaz a guarda temporária do menino, para que ele tomasse conta da criança durante uma viagem que ela precisaria fazer para a Venezuela. Como é que funciona? Durante o relacionamento que eles tiveram, ela percebeu que ele fazia o papel de pai para a criança de 9 anos. E ele até falava, olha, eu olho para ele como se fosse o meu filho. A gente não sabe se é verdade que ele realmente gostava tanto dessa criança. E por que gostava apenas do menino de 9 anos? Ela também tem uma filha de 7, outra de 14. Ele teve esse envolvimento mais íntimo, mais próximo apenas com o garoto. E aí a mãe, tadinha, numa situação muito vulnerável, porque ela tem 8 filhos, 4 ficaram na Venezuela, outros 4 ela trouxe para cá e ela dizia, eu quero ir para a Venezuela para trazer o restante. Então quando eu for, eu vou ter que dividir, ó, minha filha vai ficar aqui, minha outra filha lá, você pode ficar com o menino? É o que o homem contou. Ele que está contando essa história. Só que é uma história estranha, porque se ele disse que ele gostou tanto da criança, por que a criança teve tanto medo de entrar naquele táxi, né? É uma história que não bate muito. O que acontece é que depois que tudo isso foi contado, principalmente pela polícia, a desconfiança é que o crime organizado foi lá para tirar a vida dele. Olha o que acontece. Se no flagrante o que se vê é uma tentativa de sequestro frustrada, o que os guardas metropolitanos encontraram nessa área de mata pode trazer um desfecho trágico para esse caso ainda cercado por mistérios. Durante um patrulhamento de rotina, agentes da Companhia Ambiental da Guarda encontraram 2 corpos. Eles são de uma mulher e um homem e estavam na beira dessa estrada de barro, na colônia japonesa, região de Itaquera, zona leste de São Paulo. Um local deserto, sem saída, mas que fica a apenas 5 quilômetros de distância da rua onde o garotinho sofreu a tentativa de sequestro e também do local onde ele morava. Aqui é uma área de perímetro ambiental, o qual as viaturas da Guarda Ambiental faz o patrulhamento, né? E como é de rotina, eles avistaram essa situação inusitada aqui, viram um corpo, né? E eles se aproximaram e realmente confirmou que eram 2 corpos, né? Desde a tentativa de sequestro, a mãe do menino, a venezuelana identificada como Caroline, não foi localizada. O ex-companheiro dela e suspeito do crime também tinha sumido. Moradores da ocupação, onde a criança está vivendo sob os cuidados de um tio, suspeitam que Hamilton tenha sido vítima do tribunal do crime. Existem fortes indícios de uma execução. De forma preliminar, os investigadores acreditam que as vítimas foram mortas em outro local e tiveram os corpos abandonados aqui, nessa área de mata. Quem participou do crime enrolou o corpo do sexo feminino em vários pedaços de pano, mas teve o cuidado de deixar para fora uma das mãos, onde é possível ver que as unhas estão pintadas com esmalte vermelho. Foi por esse motivo que os guardas metropolitanos identificaram o corpo como sendo do sexo feminino. Já o corpo do homem foi jogado de bruços e aparentemente não há sinais de disparos de arma de fogo. A polícia não disse ainda que esse episódio aqui tem relação com o sequestro do garoto, mas um detalhe no corpo de uma das vítimas pode criar uma conexão muito forte entre essas 2 histórias. Isso porque a vítima do sexo masculino está vestida com uma calça preta, muito parecida com a do suspeito do sequestro que aparece nesse vídeo, depois de ser agredido por moradores do bairro, revoltados com o crime. Devido ainda não teve perícia, não teve a constatação mesmo, né? Mas devido às características das vestimentas, do que foi visto nos vídeos, né? Que aconteceu na mídia aí, provavelmente um dos corpos tem a ver. Investigadores da delegacia da região estiveram no local para analisar a ocorrência, que foi encaminhada para o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa. Nenhum dos policiais quis gravar a entrevista. O suspeito do sequestro foi identificado como Hamilton. Ele é ex-companheiro da mãe do menino. Caroline e Hamilton chegaram a morar juntos por cerca de 1 ano
período em que Hamilton teria criado um forte vínculo afetivo com a criança. O relacionamento entre os dois chegou ao fim e Carolyn deixou a ocupação levando os 3 filhos para Guaianazes. O que ela não imaginava é que essa separação colocaria em risco a segurança do próprio filho de apenas 9 anos. Uma das filhas de Hamilton esteve na delegacia que investiga o caso e disse que o pai queria muito ficar com a criança. Inclusive, ele apresentou uma autorização do Conselho Tutelar, assinada pela ex-companheira, permitindo que ele cuidasse do garoto enquanto ela viajava para a Venezuela para visitar os parentes e os outros filhos. O plano de sequestrar o garoto foi interrompido, mas deixou para trás algumas pistas. Estava dentro do carro comigo, na hora que ele viu que a população estava vindo, ele falou, acelera, eu fui, desliguei o carro, falei, não vou acelerar nada. É o caso do envelope esquecido no carro, onde estava uma foto da criança e um pedaço de papel com o endereço de uma outra ocupação no centro de São Paulo. A polícia esteve no local indicado e ouviu testemunhas, entre eles uma mulher. O nome dela aparecia no envelope encontrado pelo taxista. Ela prestou depoimento e foi liberada. Depois conversou com a nossa equipe. Esse carta talvez chegou no banco, porque ele que recebe tudo que chega aqui. O Hamilton é o responsável. Hamilton também é responsável. É eu que sou responsável e ele também, os dois, também. Certo? Outro ponto que chama a atenção dos investigadores é a situação da família. A irmã mais velha do menino, de 14 anos, está desaparecida há 4 meses. Enquanto a polícia tenta identificar todos os envolvidos, o menino está bem e em segurança. A polícia analisa as imagens e tenta descobrir quem participou da tentativa de sequestro da criança. Gente, atenção, atenção agora. Eu acabo de receber essa notícia que foi passada pela polícia. Vou ler, inclusive, aqui no meu celular. A polícia está dizendo que durante o patrulhamento na região central, os policiais reconheceram um dos supostos sequestradores. Eles param a viatura, fazem a abordagem, aconteceu na Rua APA, região de Santa Cecília, e que o homem teria confessado participação no crime. Raquel, portanto, esse homem foi preso agora há pouco, né? A reportagem estava no ar quando, de repente, a polícia mandou essa nota aqui pra gente. Isso mesmo, Passaia. A Polícia Militar que prendeu um homem envolvido nessa tentativa de sequestro da criança, né? No bairro de Guaianazes, na Zona Leste, como a gente viu aí durante a reportagem. E esse homem, ele foi detido, né, na Rua APA, região da Santa Cecília, região central aqui de São Paulo, Passaia. Tá bom, obrigado pelos detalhes. Eu tô perguntando, inclusive, aqui, ó, pros policiais, se eles têm mais alguma informação sobre isso, como aconteceu, se por um acaso, né, eles já têm a identificação do nome dele, porque eles sabem que é um dos, mas um dos quem, né? Quem? Qual deles? A gente está aguardando essa informação, inclusive eu estou pedindo aqui também para o pessoal das delegacias aqui do centro que eu conheço, né? Qual dos rapazes que estava aí participou desse sequestro dessa criança. Então, assim que tiver informação, a gente passa aqui. E qual deles, você sabe, Raquel? Ou ele não disse ainda? Não foi informado ainda, viu, Passaia? A gente está apurando, mas tem uma informação importante, porque essa pessoa que foi detida na Rua APA, região da Santa Cecília, região central aqui de São Paulo, confessou participação no crime. Então, a gente está apurando todos esses detalhes dessa ocorrência envolvendo a tentativa de sequestro de uma criança que aconteceu na Zona Leste de São Paulo, no bairro de Guaianazes. E agora a Polícia Militar confirma que uma pessoa foi detida, foi presa na Rua APA, região de Santa Cecília, na região central aqui de São Paulo, e confessou participação no crime. Passaia. Isso é importante pelo seguinte: se esse homem ele participou do sequestro, ele sabe o que foi que aconteceu agora nesse cemitério clandestino? A polícia está dizendo que quem foi encontrado no cemitério clandestino é um dos sequestradores. Ele tem algum tipo de participação nisso? Ou ele estava fugindo dos sequestradores? Porque é estranho, né? Se um deles é morto, o outro vai ficar por aqui perambulando. Eu imagino, Guastella, que se você está praticando um crime junto com uma pessoa e o teu comparsa é assassinado, a primeira coisa que a pessoa faz é fugir dali. Então por que o amigo dele foi assassinado e ele continua pelo centro? Será que ele não tem participação? Muito provavelmente aí no homicídio não, mas no sequestro aí da tentativa de sequestro da criança, sim. E aí aquela coisa, eles podem ter se desvencilhado lá, fugido lá, quando o pessoal de Guaianazes pegaram, tentaram, vamos dizer,
dar uma correção nos dois e aí cada um foi para um lado. E aí a gente sabe, direto da fonte aqui, o que acontece. Um deles, o Hamilton, né, é invasor aqui da região central, onde a nossa reportagem foi fazer matéria. E eu discordo um pouco de você quando você diz o seguinte, que de repente ele não tem participação nessa morte aqui também. Eu acho que ele pode saber de alguma coisa. O que eu fico pensando é o seguinte, se ficar confirmado que realmente aqui foi encontrado o corpo de um deles, agora raciocina comigo, eles eram comparsas. Sim. Um deles é morto pelo Tribunal do Crime. Aí você sabe que pegaram o teu comparsa e você vai ficar andando na área central, sabendo que os bandidos sabem quem você é. Você entende a minha lógica aqui agora? Não, eu entendi, mas só que o que acontece, Guaianazes, Zona Leste, né, dá mais ou menos aí uns 30, 40 quilômetros da região central. Então ele pode ter fugido para o centro achando que estaria, vamos dizer, Entendi. seguro. Entendi, pode ser.